Fala pessoal, hoje no De Carona com o Dr. Hélio a gente vai comentar sobre os possíveis efeitos colaterais relacionados ao óleo de CBD, o óleo de canabidiol. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que esses efeitos colaterais são muito raros de acontecer. Eu trabalho com cannabis medicinal desde 2019 e de lá para cá não teve nenhum paciente meu que reclamou de efeito colateral. Mas medicina a gente sabe que nunca é 100% e cada pessoa é um indivíduo diferente, né? Cada pessoa pode ter uma resposta diferente daquele tratamento no organismo. Então é interessante eu passar para vocês os riscos, né, dos efeitos colaterais, quando que esses efeitos colaterais podem aparecer com mais frequência e quais são esses efeitos. Um outro ponto que é muito importante de se lembrar é qual tipo de óleo que você está usando. Tem o óleo de CBD isolado, a gente também tem o óleo Full Spectrum, que é o óleo que tem, além do CBD, todos os outros fitocannabinoides presentes na planta, inclusive o THC. A gente também tem o Broad Spectrum, que é o que não tem THC. E além do tipo de óleo, a gente tem concentrações de óleos diferentes. Você pode encontrar óleo de 10 mg por ml até óleo de 100 mg por ml, além da tecnologia utilizada naquele óleo. Se é um óleo produzido com tecnologia tradicional ou com nanotecnologia, porque aqueles de nanotecnologia têm um efeito maior, têm um potencial maior de efeito terapêutico mesmo com doses menores. Tudo isso aí vai influenciar no risco de efeito colateral ou não. E também o ponto que, na minha opinião, é o ponto mais importante nessa avaliação de risco de efeito colateral é se você está usando a dose adequada do óleo para aquela condição clínica que você quer tratar. Por que isso é tão importante? Porque o tratamento com cannabis medicinal varia de doses, né? As doses variam de 5 mg por dia até 600 mg por dia. Então, se por acaso você precisa de um tratamento com baixas doses de canabidiol, 20, 30 mg, e por acaso você esteja tomando uma dose maior do que a necessária, 200, 250, isso vai influenciar no aumento de risco de efeito colateral. Porque a dose terapêutica que você precisa não é essa. Muitas vezes isso acontece no consultório, do paciente chegar utilizando doses muito além, muito acima do que ele precisa. Isso acaba atrapalhando no tratamento, porque aumenta o risco de chances de efeitos colaterais e também o tratamento fica muito mais caro. Porque se você está usando um óleo numa dose maior do que você precisa, você vai estar gastando mais óleo para o seu tratamento. Então, terminando essa revisão, né, dos pontos que influenciam no aumento do risco de efeitos colaterais, a gente vai falar agora sobre quais são esses efeitos colaterais. O primeiro, que é o mais citado na literatura, quando eu falo na literatura, são nos artigos científicos, né, nos livros sobre cannabis medicinal, na literatura médica, que eu quero dizer. O efeito colateral mais citado é a náusea, náuseas e vômitos. Mas quando que isso geralmente acontece? Esse sintoma está muito presente quando a pessoa utiliza o óleo do tipo CBD isolado em altas doses. Esses estudos avaliaram os pacientes com epilepsia e que precisavam fazer uso do CBD isolado para evitar a presença do THC no meio da formulação. E geralmente pacientes com epilepsia precisam utilizar a medicação em doses mais altas. Mas aqui tem um ponto que é muito interessante de se relembrar, que é justamente essa questão do CBD isolado. A gente sabe que a cannabis medicinal ela tem um potencial terapêutico muito maior quando a gente utiliza óleos Broad Spectrum ou óleos Full Spectrum. Por quê? Por conta do efeito entourage. A gente já comentou em alguns outros vídeos, mas o que seria esse efeito entourage? Ou o efeito traduzido aí para português, o efeito em comitiva. Quando você tem um óleo com mais de um fitocannabinoide, ou seja, um óleo que tem, além do CBD, outros fitocannabinoides, canabigerol, canabinol, que são os mais comuns e mais estudados hoje em dia, esses outros canabinoides aumentam o potencial terapêutico do CBD e diminuem o risco de efeito colateral. Então, se você tem um paciente com epilepsia que por acaso não pode utilizar o THC, hoje em dia a gente já sabe que o mais interessante de se usar não é mais um CBD isolado, mas sim um tipo de óleo chamado Broad Spectrum, que é aquele que não tem o THC, mas que tem os outros fitocannabinoides que aumentam aí o efeito entourage, né? Aumentam o sinergismo de ação e diminuem o risco de efeitos colaterais. Então sim, náuseas podem estar presentes, mas nesses casos específicos. Ou seja, pacientes que tratam epilepsia com uma dose de medicação muito elevada, geralmente acima de 200 mg por dia, e geralmente em quem faz o tratamento com CBD isolado. Outro efeito colateral que também é relatado na literatura
é a falta de concentração, a dificuldade de concentração. Mas, novamente comentando, esse efeito colateral só é presente em pacientes que utilizam doses muito altas do tratamento. As doses comumente utilizadas para tratamento de ansiedade, depressão, distúrbio do sono, até mesmo controle de dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca, não são doses que causam esse tipo de efeito colateral. Quando a gente comenta sobre dificuldade de concentração e tudo mais, a gente está falando de doses muito altas do tratamento com canabidiol, ou a gente não está falando do óleo de CBD, porque esses estudos, muitas vezes, eles misturam os tipos de tratamento na hora de analisar essa questão dos efeitos colaterais. Então, quando na literatura é citado o aumento do risco de falta de perda de concentração, de dificuldade de concentração, esses estudos possuem o viés de estarem analisando também pacientes que estão com tratamento de cannabis na forma inalatória. E a gente sabe que a cannabis vaporizada, dependendo da planta que é utilizada, você pode inalar uma grande quantidade de THC. O THC tem efeito psicoativo e, consequentemente, pelo efeito psicoativo, isso pode atrapalhar mesmo no foco, na concentração, na dificuldade de concentração da pessoa. Então, quando a gente encontra na literatura, nos livros, nos artigos científicos, falando que esse pode ser um efeito colateral, a gente não está falando do tratamento tradicional com óleo, a gente não está falando do tratamento da maioria das doenças, a gente está falando de doenças específicas que precisam de doses muito altas ou daquelas doenças em que a pessoa está tratando com a cannabis inalada, vaporizada. Outro sintoma que é relatado na literatura: pressão baixa, queda de pressão. Isso realmente faz sentido. O meu TCC foi relacionado a efeitos da cannabis no sistema cardiovascular e realmente a cannabis tem um potencial aí. A gente está falando a maioria das vezes em estudos feitos em ratos, em estudos em humanos a gente ainda está em processo aí de andamento, não temos tantos resultados. Mas estudos em animais mostram que a cannabis pode favorecer aí uma vasodilatação dos vasos sanguíneos e essa vasodilatação pode predispor à queda de pressão em alguns pacientes. Então, aqueles pacientes que geralmente têm uma pressão mais baixa, dependendo do tipo de tratamento que for fazer, a pressão realmente pode cair naquele momento. Mas, reforço, a gente não está falando de óleo de cannabis, a gente está falando, esses estudos acabam que misturam os pacientes, então existe esse viés. A queda de pressão pode estar relacionada não ao CBD, mas sim à presença do THC naqueles pacientes que fazem uso da cannabis de forma inalada, de forma vaporizada. Então existe esse efeito colateral descrito nos artigos científicos, nos livros, mas que a gente não pode atribuir que ele sempre vai acontecer. Pelo contrário, raramente esse sintoma acontece e não tem relatos desse sintoma aparecer quando o paciente faz uso da cannabis medicinal na forma em óleo. Um outro efeito colateral, que esse sim realmente pode aparecer, é a questão da boca seca. Esse efeito colateral também está relacionado a pacientes utilizando doses muito altas da medicação, geralmente acima de 200 mg por dia. Mesmo o óleo, não necessariamente só a forma inalatória, mas o óleo sim, doses muito altas, pode trazer esse tipo de sintoma. E a gente acaba percebendo que esse sintoma também está presente em alguns pacientes que utilizam uma dose mais baixa, mas pacientes que tratam transtorno de ansiedade. E aí a gente entra num fator confundidor, porque o transtorno de ansiedade por si só já pode trazer boca seca. Os pacientes que reclamam de boca seca geralmente já tinham esse sintoma antes de começar o tratamento. Então também a gente não pode associar que com certeza esse seria um efeito colateral causado pela cannabis nessas situações. Acaba que a gente acredita que esse efeito colateral realmente está mais relacionado ao uso de doses muito altas. Então, cannabis pode trazer efeitos colaterais? Pode. Igual eu comentei, na medicina nada é 100%. Mas é muito importante a gente focar todas essas questões que a gente comentou. O tipo de óleo, se a dose está adequada para o tratamento, qual que é a frequência que esse efeito colateral pode surgir. Pode surgir? Pode, mas se for uma frequência menor do que 1%, e os efeitos benéficos da cannabis medicinal superarem esses riscos, aí vale a pena a gente tentar fazer o tratamento. Lembrando também que cada caso é um caso, a gente sempre precisa individualizar o paciente e diante de qualquer efeito colateral é importante você ter o contato do seu médico para você entrar em contato com ele, perguntar se aquilo é normal, se aquilo é esperado ou não.
porque o tratamento precisa ser feito de forma segura. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para alguma pessoa que você acha que pode ser beneficiada com essas informações. Dessa forma eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo e me estimula a continuar produzindo mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais.